Olá, galerinha. Mais uma aula de língua portuguesa, né? Nós vamos falar hoje sobre, no caso, nós já estudamos o substantivo e a classificação dele. Lembrando, substantivo, né, a palavrinha que nomeia todos os seres, tá? Ou seja, nomeia tudo ao seu redor, tá? Aí, no caso, nós vamos ver agora a classificação dele, as flexões do substantivo. Por quê? Porque, na verdade, o substantivo, professor, o que é flexão? Na verdade, o substantivo se flexiona de acordo, certo? Ele se flexiona tanto, no gênero. Como, professor, o gênero? Ele tanto vai para o masculino como para o feminino, entendeu? Ele vai para plural, singular. Ele vai para o aumentativo e diminutivo. Então, assim, as flexões do substantivo, na verdade, as palavrinhas que nomeiam todas as coisas, eles têm que ser flexionadas, tá? São palavras variáveis, porque eles vão para ele pode ir para o singular, ele pode ir para o plural, ele pode ir para o feminino, masculino, aumentativo, diminutivo, tá? Então vamos lá. Antes de iniciar a aula, eu queria falar para vocês o seguinte: por favor, se dediquem. Eu sei que é difícil em casa, dá preguiça, dá vontade de assistir um desenho, assistir um filme, de jogar, mas tire uma horinha pela manhã, dedique aos estudos, por favor. Eu sei que é difícil para vocês, tá, gente? Eu sei que é muito difícil isso, mas que, por favor, não percam o foco, tá? Eu não sei como vocês estão, porque eu gosto de acompanhar, não sei como vocês estão fazendo as atividades. Então, assim, eu tenho uma preocupação maior em relação a vocês, porque é o sexto ano, certo? É a base, uma das bases. Então, assim, eu espero que vocês estejam entendendo tudo e vocês sabem que a professora aqui está à disposição, certo? Entre em contato comigo quando não entender, tá? Vamos lá, para não demorar. Flexão substantivo, tá? Ou seja, as flexões. Vamos lá. Gênero do substantivo. Vamos começar pelo gênero. Bom, gênero é quando uma palavra vai para o feminino e masculino, tá? Só que é o seguinte, o substantivo, ele tem dois tipos, certo? Eles podem ser biformes e uniformes. Os biformes é aquele que apresentam duas formas, uma para o masculino, uma para o feminino. Por exemplo, homem, mulher, né? Menino, menina, tá? Ou seja, ela pode vir diferente o nome, por exemplo, homem, mulher, homem escrito diferente e mulher é outra forma, né? Já menina e menina só muda a palavrinha final. Mas elas são biformes por quê? Porque tem duas formas, uma para masculino e outra para feminino, para determinado ser, tá? Já os uniformes, ele apresenta uma forma para os dois gêneros, certo? E eles se dividem. Como eles se dividem, professora? Vamos lá. Eles têm comum de dois e sobrecomuns e epicênios. Bom, gente, para os epicênios, na verdade, é em relação aos animais, tá? Os epicênios, na verdade, é para os animais. Vamos lá. Pronto. Epicênios. Os epicênios é aqueles que nomeiam o quê? Tem um só gênero que nomeia os bichos, animais. Por exemplo, a cobra. Cobra macho, cobra fêmea. O jacaré. Jacaré macho, jacaré fêmea. Não é jacaré jacaroa, nem cobra, como é? Cobra cobro? Não, tá? Então, na verdade, o que ele nomeia, né? Tem um só gênero e a diferença de um para outro é fêmea e macho. Você vai colocar fêmea e macho, tá? Os sobrecomuns, ele tem um só gênero que nomeia as pessoas, tá? Por exemplo, a criança, não existe o criança. A criança é tanto para o gênero menino como menina, tá? A testemunha é tanto para homem como para mulher. E criança, adolescente. A vítima, na verdade, também é a mesma coisa. Ou seja, é uma palavrinha só, tá? Só que se refere aos dois gêneros.
É o caso também do cônjuge, né? O cônjuge tanto é para a esposa como para o marido, tá? O gênio, né? O ídolo, o indivíduo, né? Então, é um gênero só que nomeia tanto feminino como masculino, tá? Já o comum de dois gêneros, ele indica o sexo das pessoas por meio do artigo. Ou seja, o artigo vem antes para dizer se é o feminino ou masculino. Exemplo, o colega, a colega. O doente, a doente. O artista, a artista. Observe aí que tem um determinante, ou seja, quem é o determinante? O artigo, não é isso, gente? Vocês estudaram, não sei se vocês estudaram o artigo, mas eu espero que sim. No caso, ele é quem determina, no caso, o comum de dois gêneros, né? Ele é quem determina o feminino e o masculino antes da palavra. O colega, a colega. O doente, a doente. O artista, a artista, tá? Vamos lá. Aí temos os biformes. Os biformes, na verdade, são substantivos que designam pessoas ou animais e que apresentam duas formas, como eu falei para vocês. Ele apresenta duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Aí temos aí aluna, aluno, aluna, menino, menina, pai, mãe, homem, mulher, carneiro, ovelha. Então, observe aí que temos essa parte aqui que só muda o artigo atrás, né, na palavrinha, no final da palavra, menino, menino, menina, aluno, aluna. E temos aqui também diferentes formas: pai, mãe, homem, mulher, carneiro, ovelha. Mas cada um tem sua forma, uma para o feminino e outra para o masculino, tá? E vamos para a flexão de número, tá? No caso, a flexão de número é o seguinte: o substantivo vai para o plural e vai para o singular. Só que é o seguinte, para você botar uma palavra para o plural, geralmente todos os substantivos, não digo todos, mas alguns substantivos, ele só vai fazer o quê? Você só vai acrescentar o S. A mesa, as mesas, o pé, os pés, o peru, os perus. Já algumas terminações, por exemplo, com consoante, R, aqui, por exemplo, ó, R, Z e Z, aí temos que acrescentar ES. Por exemplo, a dor, as dores, a nós, as nozes, o rapaz, os rapazes. Observe aí que acrescentamos só ES, tá? Quando termina em M, aí o homem, aí nós acrescentamos o S e trocamos o M por o N, tá? Fica ens. Os homens, o homem, os homens, o jardim, os jardins, a paragem, as paragens, tá? Aí temos também, teve alguns plural, algumas terminações que vamos mudar mais um pouquinho. É o caso da terminação aotil, que nós acrescentamos o S e às vezes nós acrescentamos, trocamos o O por ES, tá? É o caso aqui, ó. O irmão, os irmãos. O pão, os pães. O tostão, os tostões. E observe que quando se termina em L, nós vamos mudar. Nós vamos acrescentar. Às vezes a gente vai acrescentar IS ou EIS, tá, gente? Exemplo, o animal, os animais, o anel, os anéis, o móvel, os móveis. Observe que mudou, ó. Móvel para móveis, só acrescentou o IS, mas a mesma coisa IS no anel. Aí vamos agora. Fácil, fáceis. Observe aí que mudou. E era IL no final e trocamos por EIS, tá? O anzol, anzóis, espanhol, espanhóis, o azul, azuis. Já duas palavrinhas, lápis e cais, na verdade, ela já tem o final como se tivesse no plural. Então, para nós transformar lápis no plural, nós vamos colocar o artigo antes no plural. É o caso aqui, ó. O lápis, os lápis. O cais, os cais, tá? Então, na verdade, são palavras que já têm um final
com S, então nós acrescentamos o artigo acompanhado de S antes, para transformar no plural. Bom, nós vamos falar agora sobre a flexão de grau. Bom, já o grau do substantivo é aquele que tanto aumenta como diminui, tá? Então, tem o grau, por exemplo, o grau analítico, né? Vamos dizer assim. Nós acrescentamos só um adjetivo grande, pequeno. Por exemplo, menino, aqui, ó. Menino grande, menino pequeno. Já o sintético, nós acrescentamos um sufixo. Meninão, menininho, tá? Observe que o grau analítico, nós acrescentamos um adjetivo, grande e pequeno. Já o sintético, nós acrescentamos um sufixo, menininho, menininha, ou meninão, menininho, tá? Aí temos aqui outro exemplo, o grau aumentativo sintético, né? Continuando. Amigalhão, bobalhão, bocarra, bocaça, boqueirão, medicastro, né? Aí temos aqui o diminutivo sintético. Animalerro, tem bandeirola, galispo, burrico, né? E temos os diminutivos eruditos. Por quê? Porque na verdade, por exemplo, cela é célula, globo é glóbulo, ovo, óvulo. Aí erudito, na verdade, é diferente, tá, gente? Observe que verso é versículo, ou seja, é o diminutivo escrito diferente. Nó é nódulo, né? Verme é vermículo. Poção é pociúnico. Então, assim, você observe aí que esse erudito é bem diferente dos outros, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Nós vimos a flexão do substantivo. Nós vimos o substantivo quando vai para o masculino e feminino, né? Nós vimos o que é a flexão de grau. Nós vimos quando o substantivo vai para o plural e singular, que é a flexão de número. E nós vimos agora a flexão de grau, que é aumentativo e diminutivo, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá, gente? Beijão.